Tranquilo. Oi, eu só queria esclarecer que eu vou deixar o celular, mas só com temporizador, tá? Não tô colando nada. Ah, tranquilo. Não pode zerar minha prova, não pode zerar minha prova. Pode começar. Posso começar? Uhum. Boa tarde. Meu nome é Denis Della Moura, eu sou estudante de graduação lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente eu me encontro no 10º e último semestre da graduação em Direito lá da URGS. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui na FMP, realizando esse trabalho, realizando essa apresentação, podendo expor esse conhecimento científico, fazendo esse intercâmbio com os colegas, que certamente é muito valioso. Queria agradecer aos colegas, então, por nos presentearem com todo o brilhantismo de suas apresentações, que eu tenho certeza que vai se prolongar por todo o interregno dessa tarde, após a minha apresentação também. Tecer um agradecimento especial ao meu colega e amigo de graduação, Matheus Goulart, que estamos sempre juntos aí nessa caminhada de pesquisas científicas e, posteriormente, seguiremos também em matéria de pós-graduação. Agradecer novamente a instituição por destinar esse espaço gratuito para que a gente possa desenvolver nossas habilidades. Sempre nos acolhe muito bem, sendo nós de outra universidade ou da própria FMP, sempre nos sentimos muito acolhidos e muito felizes em participar. E tecer um agradecimento, então, principal à banca, a Vossas Senhorias, por disponibilizarem para a gente, e acho que eu falo isso no nome de todos nós, o bem profissional mais valioso que alguém pode ter hoje em dia, que é justamente o tempo e a dedicação de avaliar nossos trabalhos, tecer comentários, propor melhorias, que tudo nos engrandece, não apenas como profissionais, mas também como pessoas e academicamente, então, nem se fala. Bom, pessoal, e adentrando no tema, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os crimes de lavagem de dinheiro. Mas não os crimes de lavagem de dinheiro tradicionais, aqueles crimes que muitas vezes tanto nós que lidamos com o direito, como outras pessoas leigas que não têm tanto contato direto ou indireto, se é que é possível, né, não ter contato no mínimo indireto com o meio jurídico, conhecem por crimes de lavagem de dinheiro. Não, hoje a gente vai abordar uma modalidade específica dos crimes de lavagem de dinheiro, qual seja o crime de lavagem de dinheiro praticado no exterior, cujo resultado, cujo benefício, cujo produto desse crime é transferido para o nosso território brasileiro. Ora, vocês poderiam me perguntar, afinal de contas, qual que é a motivação para realizar esse trabalho? É porque é novel essa situação em que uma pessoa comete uma burla, comete um crime, um dano a terceiros ou ao Estado? Infelizmente, não. Há relatos históricos que demonstram, inclusive, que desde a antiguidade já há a prática, não especificamente do crime de lavagem de dinheiro, mas de outras formas de se burlar a terceiros, de causar danos a terceiros ou ao próprio Estado. Inclusive, nesse sentido, há um relato histórico literário de uma obra escrita de 1348 a 1353 por Giovanni Boccaccio, chamada Decameron. Essa obra, da literatura clássica, tradicional italiana, ela é dividida em 10 capítulos, e cada capítulo é cindido em 10 contos, ou seja, 100 contos ao total. E cada um destes contos aborda uma forma diferente de se realizar uma burla ou de se lesar terceiros ou o próprio Estado, praticado pelas mais diversas pessoas das mais diversas categorias sociais. E ora, por que nessa apresentação, então, eu estou falando, que é sobre crime de lavagem de dinheiro, eu estou falando sobre o livro do Decameron? Justamente porque essa obra, escrita por Boccaccio, exemplifica que o presente trabalho ele não se trata do cometimento do crime em si, ou do crime de per si, mas sim do refinamento desse crime. A gente já sabe que esse crime existe aqui no Brasil, ele já está previsto no nosso ordenamento jurídico. O que a gente está estudando hoje em dia é justamente as novas formas de se praticar esse crime. Afinal, vocês poderiam me dizer, ora, mas o crime de lavagem de dinheiro é fácil de ser resolvido. O Ministério Público, caso possua legitimidade ativa para tal, ajuiza a denúncia, ocorre as diligências do juízo competente, ocorre a dilação probatória, prolação da sentença, interposição de eventuais recursos, trânsito em julgado, e caso se verifique o prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito, entra-se com a ação executiva ou na fase executiva, e daí se garante a transferência desse patrimônio, desses bens, desses benefícios, de volta ao Estado. O Estado redistribui isso posteriormente em educação, saúde, moradia, segurança, e daí todos nós saímos na rua cantando, de mãos dadas, felizes, porque a gente vive na Disney LOL. A gente sabe que não é assim que acontece na vida real. Nem no crime tradicional de lavagem de dinheiro é assim que acontece. Quiçá num crime tão complexo como praticado no exterior, cujo benefício é transferido para o Brasil. Afinal de contas, por exemplo, o Brasil não possui a jurisdição para julgar esse crime na fase de conhecimento. Muitas vezes, o crime é praticado, aliás, ele é praticado no exterior, mas ele se trata de um crime praticado contra uma pessoa, seja física ou jurídica, que reside no exterior, oriunda desse país.
muitas vezes sendo o próprio Estado estrangeiro, ou seja, não tem nada a ver com o Brasil. Todavia, quando o produto desse crime ingressa no nosso território, daí sim, o Brasil precisa demonstrar a sua jurisdição e realizar, de forma jurídica, os melhores modos de garantir a equidade nesse processo. Pois bem, qual seria a forma, então, de se desvendar um problema tão complexo como esse, que cruza fronteiras, muitas vezes, continentais? Para tanto, humildemente, na presente pesquisa, eu fiz uso do método científico da revisão bibliográfica com viés qualitativo, na qual, para além das leis principais referentes ao assunto, quais sejam a Lei número 9.613, de 1998, e Lei 12.683, de 2012, analisaram-se também as principais obras doutrinárias referentes à matéria, seja da doutrina clássica em relação à teoria geral do crime e à prática comum, por assim dizer, tradicional do crime de lavagem de dinheiro, por exemplo, do jurista Damásio Evangelista de Jesus, como também da doutrina mais recente, mais moderna, em relação às especificidades e às vicissitudes novas do crime de lavagem de dinheiro praticado no exterior, a partir, por exemplo, da obra de César Bittencourt, sem prejuízo, por óbvio, da análise jurisprudencial acerca das principais decisões, tanto dos tribunais de justiça pátrios, como também do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, e também do Supremo Tribunal Federal, o STF. Em análise conclusiva, o que se verificou após todo esse estudo, seja legislativo, jurisprudencial ou doutrinário? Pois bem, inicialmente na legislação, a própria Lei nº 9.613, de 98, ela apresenta duas situações divergentes que podem ser aplicadas conforme o caso concreto, quais sejam, perante a existência de um acordo internacional entre o Brasil e o Estado estrangeiro ou perante a inexistência desse acordo internacional. Se houver a existência desse acordo internacional entre o Brasil e o Estado estrangeiro, e se houver o requerimento, isso é muito importante, o requerimento desse Estado estrangeiro, cai na prova, tem que ter esse requerimento. Se houver esses dois requisitos, daí sim, o Brasil assegura, por meio de todas as suas medidas assecuratórias processuais, a manutenção do bem e a transferência integral desse bem, desse valor, desse benefício, para o Estado de origem, para que ele redistribua a quem dê direito lhe possuir ou lhe ser proprietário. Todavia, quando não há esse acordo internacional, o que ocorre é justamente a divisão à metade do bem. Ou seja, metade dos bens ou dos valores recuperados permanecem no Brasil e aqui daí sim são destinados conforme o juízo brasileiro, e a outra metade daí sim é transferida para o exterior, devolvida ao país de origem, e daí o país de origem, em sua jurisdição, cuida para quem irá redistribuir essa verba ou esses bens recuperados. Ora, vocês poderiam me dizer, mas isso vai dar, com perdão da expressão, um problemão em relação ao conflito de competências. Afinal de contas, já é um ponto controvertido no nosso direito brasileiro a competência do juízo para julgar crimes de lavagem de dinheiro praticados aqui no Brasil. Pois bem, isso possui um condão, em razão de sua complexidade, de se agravar no caso dos crimes de lavagem de dinheiro praticados no exterior. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele já afirmou um entendimento pacificado acerca dessa matéria, delimitando no agravo regimental na ação penal 970 do Distrito Federal que não há conflito de competência nesse caso. No caso de crime de lavagem de dinheiro praticado no exterior, e daí sim há uma especificidade, quando ele é praticado em relação a instituições financeiras, o juízo federal, quando o produto do bem é transferido para o Brasil, o nosso juízo federal ele possui competência exclusiva e absoluta para julgar esse bem. Então, nem caberia esse conflito de competência. Vai cair no juízo federal e ele vai, daí sim, realizar todas as medidas assecuratórias processuais, que daí tangem tanto especificamente em relação ao processo penal, quanto outros aplicados ao processo civil e de teoria geral do processo, para garantir a manutenção do bem e a posterior transferência, seja à metade ou integral, conforme o caso, ao país de origem e às pessoas físicas ou jurídicas ou o próprio Estado estrangeiro que exerça a posse ou a propriedade desse bem. Assim sendo, finalizo a minha apresentação, agradeço novamente pela oportunidade, pelos colegas que escutaram e me coloco à disposição de vossas senhorias, também dos colegas, caso queiram, para tecer comentários ou fazer alguma dúvida. Muito obrigado. Então, Denis, parabéns, muito legal a tua pesquisa também, e parabéns por estar no 10º, já chega no final, isso é muito bom. Eu fiz uma pergunta quando eu li o teu trabalho, mas é mais um questionamento, tá? Só para te colocar uma perguntinha, assim, se quiser responder, fica à vontade.
E casos em que a lavagem de dinheiro é fruto do dinheiro digital, né? E que o Brasil não tem regulamentação e ainda não tributa. Tu considera que também se aplica essa regra que tu falaste no teu trabalho, vindo bens adquiridos no Brasil com esse dinheiro? Bom, a LINDB, inclusive a partir de sua nova atualização, ela delimita que, na existência de uma lacuna jurídica, a função do Estado, a função do Poder Judiciário é justamente suprir essa lacuna jurídica, seja por meio da aplicação, de certa forma, analógica de outra lei, seja por meio da jurisprudência, seja por meio de um novo entendimento doutrinário, da aplicação principiológica jurídica, enfim, as formas são várias. Ao meu ver, e aqui eu deixo bem claro que daí parte para o ponto da minha opinião, ainda que científica, mas a minha opinião pessoal, eu acredito que o Estado não pode se eximir de prestar a sua jurisdição. Ou seja, se é algo, se houve o cometimento do crime, já há, inclusive, muitas vezes, o trânsito em julgado no exterior, já sabe-se que ocorreu esse crime, não há mais recursos no estrangeiro, e chegou aqui o processo, o produto do crime foi lavado para o nosso país, o Brasil não pode se eximir. O Brasil tem que, ainda que não haja regulação, que não haja tributação, suprir essa lacuna. E, ao meu ver, eu acredito que em um primeiro momento, como uma medida urgente do nosso judiciário, seria pela própria via jurisprudencial. Afinal de contas, a jurisprudência é uma forma de suprir lacuna, não apenas de interpretação legislativa. Portanto, ela poderia, sim, suprir essa lacuna, delimitar a aplicação analógica de uma outra tributação e garantir que o bem ou o valor seja transferido para quem de direito lhe exerça a posse ou a propriedade, fazendo cumprir o que de fato, e daí sim, está positivado na nossa legislação. Eu te fiz essa pergunta porque, quando eu fiz mestrado aqui na FMP, eu fui colega de um amigo meu que ele é policial civil. E ele trabalha com crimes e lavagem de dinheiro. E ele trouxe uma questão que a gente, obviamente, no nosso dia a dia não para pensar, não trabalhando com essa parte, né? Que é que o crime de lavagem de dinheiro ele tem se transformado muito com o acesso à internet, com a forma como os crimes estão ocorrendo, né? Inclusive com a mudança do dinheiro, porque hoje não se fala mais em dinheiro físico, praticamente, né? Então, se fala muito em dinheiro digital e crimes de lavagem de dinheiro dentro dessa perspectiva da inserção da internet. Por isso a pergunta, porque eu acredito que o judiciário ele vai ter que, de alguma maneira, em algum momento, se manifestar e também trazer entendimentos, como tu disseste, sobre o assunto. Porque senão fica uma lacuna em aberto que pode vir, enfim, a beneficiar o que não é o caso e que não pode ocorrer a algum tipo de crime, né? Só posso fazer um adendo? Que, inclusive, isso é bem pertinente, eu agradeço pelo seu comentário, justamente porque acredito que, e vários autores também defendem, que uma das funções do Estado é justamente acompanhar, e eu digo Estado no sentido de poder público, que abrange o legislativo, o próprio executivo e principalmente o judiciário, é justamente acompanhar os avanços da sociedade. No início dessa minha apresentação, eu citei a obra do Giovanni Boccaccio, né, que é a Decameron, escrita no século XIV, e ela demonstra justamente a prática de 100 tipos diferentes de se burlar terceiros ou Estado. Imagina, isso no século XIV. A gente já tinha, de um autor, 100 formas diferentes. Imagina hoje em dia, com a modernidade, com a tecnologia, quantas novas formas de se burlar o Estado, de se realizar o crime de lavagem de dinheiro especificamente não existem. Então, concordo sim com o que a senhora disse. E, realmente, a função do Estado é justamente estar um passo à frente das pessoas que cometem esse tipo de crime, justamente para garantir a aplicação jurídica no território brasileiro. Obrigada, tua apresentação foi excelente. Muito obrigado. Denis, da mesma forma, lhe parabenizo pela apresentação, pela sua fala, pela consistência da pesquisa e lhe questiono em relação ao parâmetro legal, o parâmetro legal da distribuição à metade. Como você vê esse requisito nos casos de não ter tratado internacional específico em relação a esses valores? Olha, há pessoas, principalmente que fazem parte da corrente justnaturalista, que acreditam que o Estado, que o direito, de um modo geral, ele deve possuir conexão com a moralidade. Há outras que acreditam, adeptas ao juspositivismo, que esse Estado ele não deve, que o direito ele não deve ter nenhuma conexão com qualquer quesito moral, quesito ético, que seja puramente uma ciência do direito. Todavia, hoje em dia, a gente tem o novo juspositivismo, que abrange essa concepção de que, sim, o direito ele é uma ciência, ele é para ser estudado,
a gente não vai praticar o mordalha hoje em dia, mas que mesmo assim ele deve ter o mínimo de resguardo moral, o mínimo de resguardo ético, justamente para garantir a sua aplicação prática, as pessoas se sintam satisfeitas com o próprio direito. E aqui eu não estou tecendo um comentário particular meu, eu não estou dizendo que eu estou aderindo a uma corrente ou a outra, mas especificamente em relação à sua dúvida, esse tema é pertinente, justamente porque das duas formas faz sentido. Se a gente for considerar que não existe, se a gente for considerar numa visão mais justnaturalista, aliás, que não existe um acordo internacional, a gente poderia verificar que não houve interesse também do outro Estado em realizar esse acordo internacional com o Brasil. Logo, na ausência de interesse, não tem por que o Brasil, a partir de seus próprios empenhos, a partir de sua jurisdição, realizar essa garantia integral para um Estado estrangeiro. Há essa delimitação. Ou seja, metade do patrimônio, metade dos bens ou dos valores ou dos benefícios, enfim, recuperados, eles devem ficar no Brasil como uma forma de retribuição por aquilo que o Brasil, que a jurisdição brasileira se empenhou para realizar, por meio de suas formas assecuratórias, a manutenção e a recuperação desse bem. Todavia, se a gente for analisar também por uma visão justpositivista, faz sentido essa lógica. Afinal de contas, houve o ajuizamento de uma ação, ainda que executiva, aqui na jurisdição brasileira, houve um empenho judiciário brasileiro e houve, de certa forma, um empenho do próprio magistrado, da magistrada, enfim, das partes envolvidas no processo para realizar essa garantia. Logo, faz sentido que, se há o acordo internacional, também há esse mesmo empenho. Mas daí é uma contraprestação no próprio Estado estrangeiro. O acordo internacional ele nunca é unilateral. Ele sempre oferece uma partida e uma contrapartida, que na sua ausência não existe. Logo, por meio de uma visão extremamente empírica e justpositivista, também faz direito. Essa ideia também faz sentido. Afinal de contas, na ausência de um acordo internacional e tendo o Brasil se empenhado praticamente integralmente pela recuperação desses bens, desses valores, é totalmente cabível a sua redistribuição à metade aqui no território brasileiro também. Perfeito, satisfeita com a resposta. Muito obrigado. Novamente, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns.